Prossigamos com o próprio relato de Chico Xavier sobre a presença da mediunidade em seus passos. Muitas vezes, em aula, quando criança, ouvia vozes dos espíritos ou sentia mãos sobre as minhas, mãos que eu sentia vivas, guiando meus movimentos de escrita, sem que os outros as vissem. Isso me criava muitos constrangimentos. Lembrarei um episódio curioso. Em 1922, eu contava 12 anos de idade e frequentava o 4º ano do grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo. Era o ano de muitas comemorações do 1º centenário da independência de nosso país. O governo do estado de Minas Gerais instituiu prêmios para os alunos de todas as classes de 4º ano das escolas primárias, que apresentassem as melhores páginas sobre a história do Brasil. Era um concurso a que todos nós, as crianças do 4º ano, em Minas, deveríamos comparecer. Nossa professora, Dona Rosária Laranjeira, abnegada educadora mineira, profundamente respeitada nos círculos do magistério em nosso estado, desencarnada há alguns anos em Belo Horizonte, e que lecionava, nesse tempo, em Pedro Leopoldo. Marcou data para a referida prova. Abertos os trabalhos no dia indicado, quando começamos os preparativos para a escrita, vi um homem ao meu lado, ditando como deveria escrever. Assustei-me, porque perguntei ao meu companheiro de banco, Alencar de Assis, se ele estava vendo essa pessoa. Ele me disse não ver ninguém e acrescentou que eu estava com medo da prova e que era preciso sossegar-me. O homem, contudo, me disse o primeiro trecho que eu deveria escrever. Tendo ouvido claramente, pedi licença para levantar-me e fui ao estrado sobre o qual a professora estava sentada. Então disse a ela em voz baixa: Dona Rosária, perto de mim na carteira, eu vejo um homem ditando o que devo escrever. Apesar de ser ainda muito jovem, naquele tempo, ela era uma criatura de imensa bondade e profunda compreensão que sempre me ouvia com grande paciência. Depois de escutar-me, perguntou igualmente em voz baixa: o que é que esse homem está mandando você escrever? Eu repeti o que ouvira do Espírito, explicando. Ele me disse que devo começar a prova contando assim: o Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Ela mostrou admiração no semblante, mas me falou em voz mais baixa ainda: volte, meu filho, para a sua carteira e escreva sua prova.
A sala está repleta de pessoas que nos observam e agora não é o momento de você ver pessoas que ninguém vê. Não acredite que esteja escutando estranhos. Você está ouvindo a você mesmo. Dê atenção ao seu pensamento. Cuide de sua obrigação e não fale mais nisso. Voltei e escrevi o que o Espírito me ditava. Porque ou eu escrevia ou eu desobedecia a ela, a quem respeitava e amava muito. Nossas provas foram reunidas às outras de todo o Estado, na Secretaria da Educação, em Belo Horizonte. Passados alguns dias, o nosso grupo em Pedro Leopoldo recebeu a notícia de que as autoridades na capital mineira me haviam distinguido entre os alunos classificados com menção honrosa, o que era demais para mim. Dona Rosária Laranjeira ficou muito satisfeita, mas, de minha parte, sabia que as páginas não eram minhas. Amigos de Pedro Leopoldo tomaram conhecimento do assunto e houve quem dissesse que eu havia copiado o trabalho de algum livro de história. Dona Rosária acreditava em minha sinceridade, mas nossa turma no grupo ficou dividida. Alguns colegas admitiam que eu falava a verdade. Outros me consideravam mentiroso. Muito me desgostavam as acusações que passei a sofrer na vida escolar. Até que um dia, em aula, um colega afirmou que se eu vira um homem do outro mundo ditando a prova, pela qual fui premiado, era natural que eu visse esse homem, outra vez, ali mesmo e naquela hora, ao lado de todos, para escrever sobre algum assunto que a própria classe viesse apresentar. Nesse justo instante, tornei a ver o homem que os outros não viam e comuniquei à professora que ele me dizia estar pronto para escrever. Dona Rosária Laranjeira hesitou em aceitar o oferecimento. Entretanto, os meus colegas pediram em voz alta para que eu atendesse. A professora, então, me permitiu ir ao quadro negro, a fim de escrever à vista de todos. Qual é o tema para Chico? Perguntou um dos meninos. Uma nossa colega, Carlina Leroy, lembrou. Gostaria que o tema fosse areia, porque tenho carregado muita areia para auxiliar uma pequena construção de meu pai. Todos os meninos presentes riram-se da lembrança e acharam que a areia era uma coisa desprezível. Alguns fizeram piadas, mas o pedido de Carlina foi sustentado. Eu deveria escrever uma composição usando giz no quadro negro sobre areia. Lembro-me de que o espírito amigo, ali ao meu lado, começou ditando: Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus.
A composição foi escrita com muitas ideias que eu seria incapaz de conceber nos meus 12 anos de idade. Os meninos ficaram em silêncio por alguns instantes e, quando voltaram a conversar, a nossa professora determinou o encerramento do assunto. Daí em diante, Dona Rosária proibiu qualquer comentário na classe sobre pessoas invisíveis. Nem eu podia dar notícias de coisas estranhas que eu visse e nem os meus colegas deveriam me perguntar coisa fora de nossos estudos. Como é fácil de verificar, desde a infância, estou no meio de quem acredita e de quem não acredita no mundo espiritual. E as mensagens do mundo espiritual vão surgindo comigo, dando-me cada vez mais o conforto da fé na vida além da morte. Querido amigo, querida amiga, permitam-me fazer um breve comentário. Esta é uma das histórias mais lindas de Chico Xavier, porque, embora ele tenha passado por este constrangimento, ela foi a primeira prova pública, podemos assim dizer, em que o mundo espiritual não somente se mostrou a Chico, mas também ao mundo, porque possivelmente essa poesia que ele escreveu, na qual ele ganhou a medalha, deve estar aguardada, pelo menos na escola de Pedro Leopoldo. E nós, aqui refletindo, percebemos que o mundo espiritual não faz nada por acaso. Então, tudo isto foi programado pela espiritualidade, porque saberia que ganharia a menção honrosa e saberia que os colegas, não é, iriam dizer que ele não tinha escrito, que era um homem, essas coisas. Mas, e ali estava aquele espírito amigo, que foi o primeiro que lhe apareceu na vida, nesta encarnação, para mostrar para todos a vida espiritual. E estas últimas colocações de Chico são muito interessantes, porque ele diz: como é fácil de verificar desde a infância, estou no meio de quem acredita e de quem não acredita no mundo espiritual. E as mensagens do mundo espiritual vão surgindo comigo, dando-me cada vez mais o conforto da fé na vida além da morte. Então, que esta mensagem, que foi de suma importância para Chico, seja também para você, que está precisando de um conforto espiritual, que precisa viver esta vida como uma passagem, não é? Não que você vai desprezar essa vida, não é isso. Mas você deve viver essa vida muito bem, com alegria, como Chico viveu, mesmo com todos os problemas que ele passou, não é? Que a gente sabe, e vamos aqui ter a oportunidade de falar. Mas vivendo uma vida plena. Um grande abraço e até mais ver.